Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. E por falar nisso, sobre isso mesmo, a pergunta dessa semana é: a vitória está garantida? Sim, a vitória está garantida. E a vitória é a redenção completa, verdadeira, definitiva, aqui, agora, já. Interessante que a imagem que veio quando eu pesquisei sobre vitória, veio uma vitória régia. Mas é tão bonita a foto e talvez mostre essa ideia de paz, de beleza, de tranquilidade que teremos quando o Mashiach chegar. Então, por isso eu resolvi manter essa imagem. A gente está no projeto Likutei Sichot. Esse é o volume 29 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é a Parashat Ki Tetzé, é a segunda Sihá. A Sihá está baseada numa das mitzvot que tem nessa Parashá, que está ligado com a promessa, um voto, alguém que se compromete com alguma coisa, alguma decisão. Então fala no capítulo 23 do Sefer Devarim, Parashat Ki Tetzé, e quando você deixar de prometer, não vai ter pecado. É uma linguagem um pouco curiosa, que fala pelo não que você vai entender o que deve ser feito. Tem uma Guimará, um Talmud inteiro sobre Nedarim, sobre promessas. Na página 77 Beit, fala: Kola Noder, todo aquele que promete, Afapi Shehu Mekaimó, mesmo que ele cumpra aquilo que ele prometeu, quer dizer, depois que ele prometeu, ele cumpriu, Nikrahote, ele é chamado de pecador, baseado nesse versículo que a gente viu, que fala sobre pecar, ligado com uma promessa, Amar Rav Zevid, Makerá, da onde que vem, desse passo que a gente viu agora, esse verso, que se você não deixar de prometer, então você vai ter o pecado. Se você deixar de prometer, não vai ter o pecado. Se você deixar, vai ter o pecado. Tem também uma outra opinião que está ligado com no próprio Talmud Nedarim, página 22 Aleph, que tem uma Gzerá Shavá que compara esse termo redlá, que você vai deixar de. Aqui está falando que Vehiterdal Lindor, que você vai deixar de prometer. E em Iov, no capítulo 3, verso 17, fala que Reshaim Hadlu Rogez, que os perversos Hadlu deixaram de causar problemas. Então, se você deixar de prometer, não pecará, quer dizer que se promete, pecará. E também tem essa comparação com a palavra deixar de, que aparece em Ov, ligado com deixar de causar, né, Hadlu, problemas, né. A conclusão do Talmud é que mesmo aquele que cumpre uma promessa é considerado um pecador. Isso também vira alahá, é uma lei, tanto no Tur quanto no Shulchan Aruch, no Código de Leis Judaicos. Em compensação, o Rambam Maimonides não traz isso nas alachot de Nedarim, de promessas, e traz outra fonte do Talmud. Assim está no Mishneh Torah, no livro de leis do Rambam, na compilação, baseado no Talmud. Amun Haramim, baseado no falaram os sábios, baseado no Tratado de Nedarim, que é a base toda do Rambam, mas traz da página 59 Aleph. Todo aquele que faz uma promessa é considerado como se tivesse construído Bamá. Bamá é um altar, né? Só que é um altar impróprio, fora do Beit HaMikdash, fora do templo sagrado em Jerusalém. E aí o Rambam continua, mas se ele transgrediu e prometeu, então a mitzvah é voltar atrás
sobre a sua promessa, porque está escrito que você não deve criar um obstáculo na tua frente. Isso está ligado com as promessas de se proibir alguma coisa, mas as promessas ligadas a Hekdesh, que a gente falava várias vezes sobre isso, que é consagrar ou alguma coisa ligada ao Kodesh, de fazer alguma mitzvah, é uma mitzvah, já que você se comprometeu com uma mitzvah, né, uma coisa sagrada, você deve cumprir e não deve voltar atrás sobre elas, como está escrito no Tehilim, no capítulo 116, 4, Nedrai Lahem Lashem Ashalem, que eu vou cumprir as minhas promessas para Hashem. E aí, assim termina, inclusive, as leis de Nedarim do Rambam. Então, como se tivesse construído um altar impróprio. E deve evitar prometer. Já isso o Rambam traz já nas Ilchot Deot, que é sobre as disposições humanas, logo no comecinho do livro do Rambam. Como está aqui no capítulo 3, que os Hachamim, os sábios, ordenaram que a pessoa não deve se proibir, se evitar fazer promessas, além dos que já estão de proibir alguma coisa, além do que já está na Torá. Não deve se proibir fazendo promessas ou juramentos mesmo, coisas que são permitidas pela Torá. Assim como os sábios falaram que já não basta o que a Torá te permite, você vai querer acrescentar outras coisas, outras proibições. Isso não é Rodeot que tem no começo do livro do Rambam, no Mishneh Torah. A pergunta é por que aqui também não traz que aquele que promete e mesmo que cumpre é chamado pecador, como tem na Gemara e como o Rambam traz depois nas leis de Nedarim. Ou como o Rambam fala que é como se tivesse construído um altar impróprio, muito mais rigoroso do que já baixo que a Torá proibiu, etc. Podemos entender pela explicação que o Rambam fala que não deve colocar um obstáculo sobre si mesmo, que tem depois, que ele coloca nas leis de Nedarim. Essa fonte vem do Rabi Natan, que tem em vários lugares do Talmud, como por exemplo em Revamot, na página 109 Beit. Rabi Natan Omer, ele costumava dizer, ele fala em vários lugares, a noder, aquele que promete, é como se tivesse construído um altar impróprio. E aquele que cumpre esse neder, essa promessa, que é como se fosse um altar impróprio, é como se tivesse feito um korban nesse altar impróprio. É curioso que o Rambam não traz esse final, que é como se tivesse feito um korban. E isso tem tanto no Tur quanto no Shulchan Aruch, como a gente falou, que são os livros de Halachot, de leis. Quando o Rambam fala que todo aquele que promete é como se tivesse feito um altar impróprio, não é qualquer um que promete. Ele fala todo aquele que promete. O Rambam fala que tem diferença se é para o Ekdesh, Benidrei Issar, Aval Nidrei Ekdesh. Então tem diferença entre se proibir qualquer coisa ou fazer uma promessa para fazer uma mitzvah. Aí, quando é para fazer uma mitzvah, ele tem que cumprir, que é o Ekdesh. Mas ele só diferencia aqui, depois que prometeu, mas não deve prometer nem para Ekdesh, que também é considerado um abamá, um altar impróprio. O Perishá, que é um explicador, explica que mesmo a mitzvah de Tzedakah, que é uma mitzvah tão importante, não deve ter uma promessa, que é como se estivesse acrescentando a mitzvah, já tem a mitzvah de dar Tzedakah, que é uma mitzvah muito importante. Não precisa prometer para fazer uma mitzvah. Por isso o Rambam fala que é todos que prometem, mesmo para Ekdesh, mesmo para dar Tzedakah, que não deve prometer, porque é como se tivesse feito uma bamá. Só que ele não acrescenta que é como se tivesse feito um korban nesse bamá, nesse altar impróprio, porque para o Ekdesh, depois que ele
ele cumpre o que ele prometeu, que sim, é uma coisa boa. Por isso que ele não completa com isso. Porque se já prometeu, se é para Hekdesh, para uma coisa sagrada, uma coisa boa, uma mitzvah, deve cumprir. Quase terminando, o Rambam não fala sobre altar impróprio nas alachot deot, como a gente falou nas disposições humanas no começo do seu livro, porque lá é sobre se separar, a pessoa se separar dos assuntos do mundo, e não fala sobre consagrar para Hekdesh, que é uma coisa boa. Então não é para todo mundo isso aqui. Mas, como também é considerado montar um altar impróprio, porque deve ser cumprido mesmo assim nas leis de Nedarim, né? Se tanto se proibir alguma coisa quanto consagrar para uma coisa sagrada, para uma mitzvah, é considerado um altar impróprio, porque que também se cumpriu, é uma coisa boa. Também precisa entender porque o Rambam também não aplica isso para Shavuot, para juramentos, né? Que ele fala nas alachot de Shavuot, que não deve jurar jamais. E se ele transgrediu e prometeu, deve se arrepender sobre isso, como está no Teilim, no capítulo 15, Nishba lehará velo yamir, né? Que a pessoa que é ruim jurar. E não fala que é como ter feito um altar impróprio. O Rogachov, o sábio Rogachov, explica que Shevuah, jurar, é uma proibição para o sujeito, a pessoa não deve jurar. E não é para nada mais além disso. Então não tem como falar que fez uma bamá, um altar impróprio, pois é sobre a pessoa e não sobre o objeto, o altar, o que ele vai consagrar no altar. A comparação com o altar impróprio é pertinente, porque Hashem pediu sacrifícios no Beit HaMikdash e não fora. Ao mesmo tempo, Hashem proibiu certas coisas e não outras. Na Guemará e no Rambam consta que é como se tivesse construído uma bamá, um altar impróprio. Então, a falha principal é na pessoa que construiu. Mas o Rambam acrescenta que é como se criasse um obstáculo, um mirchol, um objeto que pode lhe fazer cair. Então é como se criasse algo com defeito. Dá para entender a diferença do Rambam entre alachot, deot e nedarim, disposições humanas e promessas. Nas alachot de deot, disposições humanas, de regras gerais para a pessoa, fala-se sobre as ações da pessoa, como ela deve se separar de assuntos do mundo e se consagrar, se santificar, de modo que ela não come carne, não bebe vinho, não casar com uma moça assim, assada, etc. e tal, que é um caminho ruim e proibido seguir, se colocar essas proibições além do que já existe. E é chamado de pecador, como fala também sobre o Nazir, aquele que se proíbe coisas como beber vinho, se é uma coisa que é permitida pela Torá. Mas nas alachot, nedarim, nas leis ligadas a promessas, são falhas da parte das coisas que a pessoa se proíbe, que essas se tornam proibidas. Por isso o Rambam Maimônides fala em construir altares impróprios, que a pessoa constrói, mas não tem o termo de virar pecador, que isso está ligado com alguma coisa que ela proibiu, que já não existe, que não existia proibição pela Torá. Porque o pecado é quando a pessoa faz uma promessa, é do lado da pessoa. Temos então a diferença entre uma promessa proibindo alguma coisa para a pessoa, um objeto, e de dedicar para Ekdesh, para uma mitzvah. Na proibição, o objeto se torna proibido e se torna um obstáculo na sua frente, porque vai ter constantemente no mundo alguma coisa que a Torá permitiu e a pessoa colocou esse obstáculo, que pode ser que ela caia, porque é uma coisa que é normalmente proibida, para todo mundo é permitido, para todo mundo é permitido. Ela que se colocou essa proibição. Então a pessoa está criando alguma coisa além, que é como se fosse esse altar de uma coisa que pode ser feito um korban, alguma coisa que em princípio seria boa, mas está no lugar errado, ou no objeto que não era proibido, que a pessoa colocou
esse defeito a mais em alguma coisa que era boa desde o começo. Por isso, deve voltar atrás para não ter mais isso de obstáculo no mundo que já tem muitas tentações. No Ekdesh, numa mitzvah, aquilo que a pessoa promete vira uma mitzvah, né, para a pessoa. Por isso, ela deve cumprir. Concluindo, por isso que, em princípio, para os dois é como se tivesse feito um altar impróprio. Porque é ainda na preparação. Ele está preparando para si um altar impróprio, sem a ação do que é proibido. Se a pessoa proibiu alguma coisa, então ela pode acabar fazendo um korban proibido, como se fosse num altar impróprio, fora do Beit HaMikdash. Mas se há uma mitzvah, que é como, por exemplo, a pessoa se prometeu dar sempre lugar para o pai ou para o rabino, né? Sempre fazer criar Torá, ler na Torá, ou rezar, ou despertar o coração das pessoas, etc. São coisas boas, uma mitzvah. Então, em princípio, não deve fazer isso. É como se fosse um altar impróprio, que está considerando alguma coisa que pode virar um obstáculo, se ela não conseguir cumprir. Mas como é uma mitzvah, se ela cumprir, é uma coisa boa que ela fez. Por isso o Rambam traz o verso, nossa paraxá, que Motzas Fatecha Tishmor, que a pessoa deve cumprir aquilo que ela fala. Versita kasher na data, você vai ter que fazer aquilo que você prometeu. Lashem Elokecha, não é pessoal, você está fazendo isso para Hashem. Então isso é uma coisa boa quando é uma coisa sagrada, uma mitzvah. Estamos nas 7 semanas de consolo, Nechama, é uma época muito importante ligada a consolo, que está ligado com a construção do Beit HaMikdash, a redenção que está para vir. Então Hashem jurou para a gente que nos levará para Eretz Israel. Está ligado com essa semana agora das Haftarot que estão ligadas com consolo, que Hashem fala sobre esse juramento de nos levar para Eretz Israel, Kedoshá, para a terra de Israel, e já trazer a Geulah. E ele prometeu, através de Mashiach Tzidkeinu, ele se amarrou com isso, assim sim pode-se dizer, com um juramento. E mais ainda, foi feito sobre um objeto, que é o mundo, né, de redimir o mundo. E as palavras de Hashem são como ação. Então está garantido a vitória, que está ligada com a redenção completa. Agora, com Mashiach Tzidkeinu, então, pela realidade no mundo, é fundamental que a gente entre na terra de Israel e venha a redenção verdadeira e completa através de Mashiach Tzidkeinu, agora, já, não. Mashiach, não.